A festa de aniversário do meu pai era hoje à noite e eu não estava lá. Estava aqui no meu apartamento, olhando para o celular que não parava de tocar. Minha mãe tinha deixado bem claro ontem que eu não era bem-vinda na celebração. Ela falou com aquele sorriso venenoso dela, como se estivesse me fazendo um favor me excluindo. "Acho melhor você não vir", foram as palavras exatas. Como se eu fosse um problema que precisava ser resolvido longe dos olhos da família. Eu juntei R$ 6.000 durante meses para fazer uma viagem de aniversário que ele sempre sonhou. Queria unir a família, fazer todo mundo feliz por uma vez na vida. Mas aparentemente, eu sou a única idiota que ainda acredita que isso é possível. Quando ela me disse que eu não era bem-vinda, eu não hesitei nem um segundo. Tranquei o fundo da viagem e cancelei tudo. Cada reserva, cada passeio, cada momento de felicidade que eu tinha planejado para ele. Agora ela que se vire para explicar por que o presente principal do aniversário sumiu. Deixa ela inventar alguma desculpa para os parentes sobre por quê a filha que sempre organizou tudo não apareceu dessa vez. Desde os 15 anos eu organizava as festas dele. Sempre fui a filha certinha, a que cede, a que resolve os problemas da família. Bolo, convidados, decoração, presente especial. Tudo passava por mim. Minha mãe só aparecia para receber os elogios e fazer comentários maldosos sobre qualquer coisa que não saísse perfeito. Este ano, eu quis fazer diferente. Algo que realmente fizesse meu pai sorrir de verdade. Não essas festas falsas onde todo mundo finge que está se divertindo enquanto ela fica jogando indiretas para os parentes. Eu pensei numa viagem, longe daqui, longe das fofocas e das brigas veladas. Um lugar onde a gente pudesse ser uma família de verdade, pelo menos por alguns dias. Mas claro que ela não ia deixar isso acontecer. Não pode existir um momento de paz se ela não estiver no centro das atenções. E se por acaso eu fosse a responsável por fazer meu pai feliz, então melhor nem tentar. Ela prefere que ele seja infeliz do que me ver tendo algum mérito na história. Agora estou aqui, sozinha, tomando café frio e rindo da ironia de tudo isso. A casa dela deve estar cheia de parentes que mal lembram meu nome, fingindo que se importam com meu pai. Eles vão comer o bolo que eu não fiz, vão dar presentes que não significam nada, vão tirar fotos falsas para postar no Facebook, e minha mãe vai estar lá, sorrindo, recebendo parabéns por ter organizado uma festa maravilhosa. Ninguém vai perguntar onde estou, ninguém vai sentir minha falta. Pelo menos é isso que ela quer que todo mundo pense. Mas a verdade é que, sem mim ali, sem o dinheiro que eu juntei, sem o cuidado que eu sempre tive, a festa vai ser só mais uma obrigação chata. Meu pai vai fingir que está feliz, vai agradecer por coisas que não significam nada para ele. E no final da noite, quando todo mundo for embora, ele vai ficar lá sozinho com ela, percebendo que mais um ano passou e nada mudou. Pelo menos desta vez eu não vou estar lá para ver a decepção no rosto dele. Acordei com o celular vibrando sem parar na mesinha de cabeceira. Eram 6 da manhã e eu tinha 18 chamadas perdidas. 7 do meu pai, 4 do meu irmão, o resto da minha mãe e das tias. Meu coração disparou na hora porque quem liga 18 vezes seguidas é porque aconteceu alguma coisa grave. Peguei o celular com a mão tremendo, pensando que alguém tinha passado mal, que tinha acontecido algum acidente na festa. Mas quando vi as mensagens, foi pior do que qualquer acidente que eu pudesse imaginar. A primeira era do meu irmão, enviada, às 5 da manhã. Você precisa vir aqui, agora. Tem algo que você não sabe sobre ontem. Depois tinha mais uma. É sério, muito sério. Não posso falar por mensagem. E a última, enviada 10 minutos atrás. Por favor, atende o telefone. Não é sobre a festa, é sobre nossa mãe. Senti o sangue gelar nas veias. Meu irmão nunca fala assim. Nunca me procura desesperado. Se ele estava mandando mensagem às 5 da manhã, era porque não conseguiu dormir a noite inteira. Alguma coisa muito errada tinha acontecido depois que saí de fininho da história. E pelo jeito, era algo que mudava tudo. Levantei da cama ainda de pijama e liguei para ele.
Tocou 2 vezes e ele atendeu na hora, como se estivesse esperando do lado do telefone. Graças a Deus você ligou. Foi a primeira coisa que ele disse. A voz dele estava estranha, cansada, meio rouca. Onde você está? Perguntei. Na casa da mãe ainda. Não consegui ir embora depois de ontem. Isso já me deixou ainda mais nervosa porque meu irmão odeia dormir lá. Sempre inventa alguma desculpa para não ficar. O que aconteceu? Todo mundo está bem? Perguntei. Teve um silêncio longo do outro lado, desses silêncios que fazem a gente preparar para ouvir algo terrível. Fisicamente todo mundo está bem, ele falou. Mas descobri uma coisa sobre ela. Uma coisa que ela escondeu de todo mundo, inclusive do papai. Minha cabeça começou a girar. Que tipo de coisa? Não posso falar por telefone. Você precisa vir aqui ver com seus próprios olhos. E precisa ser agora, antes que ela acorde. O tom dele estava me assustando cada vez mais. Meu irmão não é dramático, não é de inventar história. Se ele estava falando assim, é porque tinha descoberto algo realmente grave. Desliguei o telefone e me vesti rapidamente, sem nem pensar direito no que estava fazendo. Peguei a chave do carro e saí correndo, sem tomar café, sem escovar os dentes direito. No trânsito, minha cabeça não parava de imaginar o que poderia ser. Doença, dívida, traição. Cada possibilidade parecia pior que a anterior. Meu irmão tinha falado que ela escondeu algo até do meu pai, o que significava que era algo sério mesmo. Dirigi no automático, sem prestar atenção no caminho, só pensando naquela frase. Tem algo que você não sabe. Cheguei na casa da minha mãe em 20 minutos. Quando normalmente demoro 40. O carro do meu irmão estava estacionado na frente, meio torto, como se ele tivesse chegado com pressa também. A casa estava silenciosa. Ainda tinha alguns copos espalhados no jardim da festa de ontem. Toquei a campainha baixinho e ele abriu a porta antes mesmo do som terminar. O rosto dele estava péssimo. Olhos inchados, barba por fazer. Ela ainda está dormindo. Sussurrou. Vem, preciso te mostrar uma coisa. Me levou até o escritório pequeno que fica nos fundos da casa, onde ela guarda os papéis importantes. Havia documentos espalhados pela mesa, alguns ainda dentro de envelopes, abertos. Encontrei isso tudo ontem à noite, ele falou, apontando para os papéis. Depois que você foi embora, fiquei ajudando a limpar e resolvi guardar umas coisas no escritório. Daí vi que tinha um envelope meio escondido atrás dos livros. Meu coração acelerou mais ainda quando vi a expressão no rosto dele. Meu irmão pegou um envelope amarelado e puxou uns papéis de dentro. Eram documentos oficiais, carimbados, com o brasão do cartório bem visível no timbrado. Olha a data destes papéis, ele falou, apontando para o cabeçalho. Era de 3 meses atrás. E olha o que está escrito aqui. Comecei a ler e senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Era uma escritura de venda da casa. Nossa casa. A casa onde crescemos, onde meu pai sempre viveu, onde ele guarda todas as memórias da vida dele. E o nome no contrato como vendedora era só dela. Não tinha o nome do meu pai em lugar nenhum. Isso não pode estar certo, falei, relendo o documento 3, 4 vezes. A casa não é só dela. Eles são casados há 30 anos. Meu irmão balançou a cabeça. Lembra que a casa era do vovô? Quando ele morreu, foi registrada só no nome dela porque ela era a filha mais velha. Papai nunca se importou com essas burocracias. Confiava nela completamente. Senti uma raiva subindo que quase me sufocou. E quem comprou? Perguntei, mas já imaginava que a resposta seria pior do que eu esperava. Meu irmão virou a página e apontou para o nome do comprador. Era alguém que eu conhecia. Roberto Silva, Santos. O amigo novo dela, que começou a aparecer em casa uns meses atrás. A cabeça começou a girar e tive que me sentar na cadeira. Tudo começou a fazer sentido de uma forma horrível. Os telefonemas baixinhos que ela dava e parava quando alguém chegava perto.
As saídas misteriosas que ela inventava desculpas esfarrapadas. Os comentários estranhos sobre mudanças que estavam por vir. E, principalmente, a pressa dela em me excluir da festa de ontem. Ela não queria que eu estivesse lá porque não era uma festa de aniversário normal. Era uma despedida da casa, da vida que construímos aqui, do meu pai. Quando é que ela ia contar para ele? Perguntei. Meu irmão pegou outro. Papel. Olha aqui a data de entrega das chaves. É depois de amanhã. Senti vontade de vomitar. Depois de amanhã meu pai ia ser expulso da própria casa e nem sabia. E tem mais, meu irmão continuou. Olha o valor da venda. Era uma quantia ridícula, muito abaixo do valor real da casa. Ela praticamente deu a casa de presente para o namorado novo. Meu Deus, sussurrei. Ela vendeu a casa do papai por uma mixaria para o cara que ela está saindo. Era pior do que traição. Era roubo. Era crueldade pura. Fiquei olhando para aqueles papéis sem conseguir processar completamente o que estava vendo. Minha mãe não era uma pessoa boa. Eu sempre soube disso. Mas isso era um nível de maldade que eu não imaginava que ela fosse capaz. O papai não sabe de nada? Perguntei. Nada. Ontem ele ainda estava falando que ia plantar umas flores novas no jardim no mês que vem. A ironia era cruel demais. Meu pai fazendo planos para uma casa que não ia mais ser dele. E por que você não contou ontem? Perguntei. Meu irmão passou a mão no rosto, cansado. Você acha que eu ia estragar o aniversário dele na frente de todo mundo? Além disso, eu queria ter certeza. Queria entender direito o que estava acontecendo. Fez sentido. Fez sentido. Meu irmão sempre foi mais cauteloso que eu. Sempre pensava 2 vezes antes de agir. Mas agora a gente precisa contar para ele, falei. Não pode deixar ele descobrir só quando aparecer gente aqui para tomar posse da casa. Meu irmão concordou. Pensei a mesma coisa, mas queria que você estivesse aqui na hora. Ele vai precisar de nós 2. Guardei os papéis de volta no envelope, mas não conseguia parar de pensar em como meu pai ia reagir. Ele que sempre tratou ela como rainha, que nunca duvidou de nada que ela fazia, que confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. Ouvimos o barulho dos passos dela acordando lá em cima. Meu irmão rapidamente guardou os papéis de volta no envelope e jogou tudo dentro da gaveta. Vamos fingir que você veio só para ver como foi a festa, ele sussurrou. Não podemos deixar ela desconfiar que descobrimos. Subimos para a sala e eu me sentei no sofá, tentando parecer normal. Mas meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza que dava para ouvir. Ela desceu de roupão, com cara de quem dormiu mal, e fez aquela expressão de surpresa falsa, quando me viu. Nossa, que surpresa você aqui tão cedo, disse. Mas o tom não era de surpresa, era de irritação. Pensei que você não se importava mais com a família. A provocação de sempre, tentando me fazer sentir culpada. Mas dessa vez as palavras dela me atingiram de um jeito diferente. Não me fizeram sentir culpa, me fizeram sentir nojo. Como ela conseguia ficar ali, de roupão florido, tomando café, fingindo ser uma mãe normal, sendo que tinha vendido a casa do meu pai pelas costas? Vim ver como foi a festa. Respondi, tentando manter a voz normal. E saber como está o papai. Ela deu uma risadinha. Ah! Ele está ótimo. Adorou tudo. Pena que você perdeu. Meu pai apareceu na cozinha nesse momento, ainda de pijama, com cara de sono. Quando me viu, o rosto dele se iluminou de uma forma que me partiu o coração. Filha, que bom que você veio. Ele me deu um abraço apertado, daqueles abraços que duram mais tempo que o normal. Senti sua falta ontem. A festa estava bonita, mas não era a mesma coisa sem você. Olhei de relance para minha mãe e vi ela fazendo cara feia. Ela odiava, quando ele demonstrava que sentia minha falta. Desculpa, pai. Tive uns problemas para resolver. Menti. Não conseguia olhar direito nos olhos dele, sabendo o que sabia. Mas vim aqui logo cedo para a gente conversar. Ele sorriu e foi fazer café, assobiando baixinho, completamente alheio ao furacão que estava para desabar na vida dele.
Minha mãe ficou me encarando com aquele olhar dela, tentando decifrar por que eu estava ali. Problemas? Ela perguntou, fingindo preocupação. Que tipo de problemas? Nada demais, respondi. Só umas coisas da vida mesmo. Ela não pareceu convencida, mas deixou passar. Meu irmão estava encostado na parede, quieto, mas eu via que ele estava tenso também. A gente sabia que não dava para adiar muito mais essa conversa. Meu pai voltou com a xícara de café na mão e sentou do meu lado no sofá. Sabe, filha, ontem eu fiquei pensando naquela viagem que você tinha planejado. Meu estômago se revirou. Sei que você cancelou por causa dos problemas com sua mãe, mas eu queria que você soubesse que foi a coisa mais bonita que alguém já fez por mim. Ele pegou na minha mão. Ninguém nunca pensou em me dar um presente assim. Uma viagem em família. Tempo para a gente ficar junto de verdade. Vi minha mãe revirar os olhos lá na cozinha. Ainda dá tempo de remarcar, não dá? Ele continuou. Eu adoraria fazer essa viagem com vocês. Não consegui responder na hora. Como eu ia explicar que cancelei tudo porque ela me disse que eu não era bem-vinda na própria festa dele? Como ia explicar que descobri que ela vendeu a casa onde ele fez todos os planos para o futuro? Pai! Comecei, mas minha voz saiu meio embargada. A gente precisa conversar. Os três. Ele percebeu que tinha algo errado no meu tom. Conversar sobre o quê? Olhei para meu irmão, que fez um gesto discreto com a cabeça. Era agora. Sobre umas coisas que descobrimos. Coisas importantes. Minha mãe parou de mexer na louça e olhou para a gente, alerta. Meu irmão foi até o escritório e voltou com o envelope na mão. Minha mãe viu os papéis e a cor sumiu do rosto dela na hora. O que vocês estão fazendo mexendo nas minhas coisas? Ela gritou, tentando pegar o envelope da mão dele. Mas meu irmão segurou firme. Nossas coisas não, mãe. Essas aqui são coisas que dizem respeito ao papai também. Ela ficou desesperada, tentando inventar alguma desculpa. Vocês não têm direito de ficar vasculhando meus documentos. Meu pai ficou confuso, olhando de mim para ela. Que documentos? Do que vocês estão falando? Meu irmão estendeu os papéis para ele. Papai, senta aí que a gente precisa te explicar uma coisa. A voz dele estava calma, mas eu via que por dentro ele estava fervendo de raiva igual eu. Meu pai pegou os papéis com cara de quem não estava entendendo nada. Começou a ler devagar, movendo os lábios, como sempre faz quando está lendo algo importante. Conforme ia lendo, a expressão dele foi mudando. Primeiro confusão, depois incredulidade, depois uma tristeza tão profunda que foi doloroso de ver. Isso aqui é uma escritura de venda, ele falou, mais para si mesmo do que para a gente. Da nossa casa. Levantou os olhos e olhou para minha mãe. Você vendeu nossa casa? Minha mãe tentou se explicar, mas as palavras saíam atrapalhadas, sem nexo. Não é bem assim? Você não entende. Eu ia explicar. Meu pai continuou lendo, e quando chegou na parte do valor, ficou ainda mais pálido. Vendeu por esse preço? Para o Roberto? A voz dele estava quebrando. A casa vale 5 vezes isso. Ela tentou se defender. O mercado está difícil, não. Tinha outros compradores interessados. Mas meu pai não era bobo. Mesmo sendo uma pessoa simples, ele sabia muito bem quanto valia a casa. E quando você ia me contar? Perguntou. Quando aparecessem aqui para tomar posse? Minha mãe não conseguiu responder. Ficou lá parada, mexendo com a barra do roupão, igual criança que foi pega fazendo arte. Você vendeu minha casa. A casa onde eu vivi a vida inteira, sem nem me avisar. Meu pai continuou. A voz dele estava ficando mais forte, mais firme. Para seu namorado. A palavra saiu com tanto nojo que até eu me arrepiei. E ia me deixar. Descobrir sozinho quando eles viessem buscar as chaves. Ele balançou a cabeça como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. 30 anos de casamento para isso. Ver meu pai daquele jeito foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Ele sempre foi um homem forte, trabalhador,
que enfrentava qualquer problema de cabeça erguida. Mas ali, naquele momento, ele parecia pequeno, frágil, traído da pior forma possível. Por quê? Foi tudo que ele conseguiu perguntar. Por que fazer isso comigo? Minha mãe finalmente explodiu. Porque eu cansei, gritou. Cansei de ficar presa nesta casa, presa nesta vida, presa com você. As palavras saíam como veneno. Você acha que eu sou feliz aqui? Você acha que eu não tenho direito de ser feliz? Meu pai ficou em choque. Mas a casa era para ser nosso lar. Seu lar, ela rebateu. Sempre foi só seu lar. Eu sempre fui só a empregada que cozinha e limpa e finge estar satisfeita. Eu e meu irmão ficamos mudos, vendo aquela cena horrível se desenrolar. E o Roberto me faz feliz de um jeito que você nunca fez. Ela continuou, sem piedade. Ele me valoriza. Ele me quer de verdade. Meu pai levantou devagar do sofá, como se tivesse envelhecido 10 anos em 10 minutos. Então era isso, disse baixinho. 30 anos jogados fora. Pegou os papéis da mesa e olhou mais uma vez. Depois de amanhã eu não tenho mais casa. A frase saiu como um suspiro. Meu pai ficou parado ali, segurando os papéis, e por um momento pensei que ele fosse desmaiar. As mãos dele tremiam e ele precisou se apoiar na mesa. 30 anos, repetiu. 30 anos trabalhando feito um condenado para manter esta casa, para manter esta família. Olhou para minha mãe com uma tristeza que cortava a alma. E você vendeu tudo pelas minhas costas para seu namorado por uma mixaria. Minha mãe tentou justificar mais uma vez, mas agora sem aquela agressividade de antes. Acho que ela percebeu a gravidade do que tinha feito quando viu meu pai daquele jeito. Eu ia te explicar, ia conversar contigo. Quando? Ele perguntou. No dia que aparecessem aqui para me tirar da minha própria casa. A voz dele estava ficando mais firme, a tristeza dando lugar à indignação. Ia inventar que história? Que eu tinha que sair porque você decidiu que não me quer mais? Sentei, do lado dele, e peguei no braço. Pai, calma. A gente vai resolver isso. Mas ele balançou a cabeça. Não tenho que resolver, filha. Ela já assinou, já vendeu, já acabou com tudo. Minha mãe tentou se aproximar, mas meu pai se afastou. Não encosta em mim, disse com uma firmeza que eu nunca tinha visto nele. Não depois do que você fez. Ela começou a chorar, mas eram lágrimas de desespero, não de arrependimento. Você não entende. Eu precisava fazer isso. Eu não estava aguentando mais esta vida. Então você podia ter conversado comigo. Ele explodiu. Podia ter pedido separação, podia ter sido honesta, mas não, preferiu me humilhar, preferiu me roubar, preferiu destruir tudo pelas costas. Meu irmão, que tinha ficado quieto até então, finalmente falou. Mãe, a senhora fez a coisa mais covarde que eu já vi na vida. O senhor nunca mereceu isso. Ela olhou para nós dois com raiva. Vocês não entendem nada. Vocês acham que é fácil viver uma vida que não te faz feliz? E a felicidade? Dele? Perguntei. A senhora pensou um segundo na felicidade dele? Ele que trabalhou a vida inteira para dar tudo o que a senhora queria? Ela não respondeu. Não respondeu. Só continuou chorando. Mas agora eu via que era mais por estar sendo confrontada do que por qualquer remorso real. Meu pai se levantou e foi até a janela. Ficou olhando para o jardim que ele mesmo havia plantado. Aquelas roseiras ali, disse, apontando. Plantei no ano que vocês nasceram, uma para cada um. A voz dele estava diferente agora, mais distante. E aquela goiabeira? Seu avô que plantou? Eu que cuidei dela todos esses anos. Virou-se para minha mãe. Você vendeu as memórias da minha vida inteira. Vendeu o lugar onde meus filhos cresceram, onde seu próprio pai viveu os últimos anos. Ela tentou falar alguma coisa, mas ele levantou a mão. Não, agora você vai me escutar. Nunca vi meu pai falar assim com tanta autoridade.
Eu trabalhei em 2 empregos durante 15 anos para pagar esta casa. Você sabe disso. Saía de casa às 5 da manhã e voltava às 10 da noite. Passou a mão pelo rosto. E fiz isso feliz, porque pensava que estava construindo algo para nossa família. Para você, para nossos filhos, para nossos netos que ainda nem nasceram. A ironia na voz dele era cortante. Mas você vendeu tudo para um estranho por menos da metade do preço, para seu namorado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe tinha parado de chorar e ficado meio paralisada, como se finalmente estivesse entendendo a dimensão do que tinha feito. Onde é que eu vou morar depois de amanhã? Meu pai perguntou. Você pensou nisso? Ou eu que me vire? Ela balbuciou alguma coisa sobre ele poder procurar um lugar, sobre dar um jeito, mas as palavras saíam sem convicção. Eu tenho 62 anos, ele continuou. Você acha que é fácil recomeçar do zero nesta idade? Olhou para mim e para meu irmão. Pelo menos vocês dois têm onde morar. Eu vou ter que pedir favor para os filhos porque minha esposa me vendeu. A palavra vendeu saiu com tanto desprezo que até eu me senti mal. Meu irmão se aproximou. Pai, o senhor pode ficar na minha casa o tempo que precisar. E eu também posso ajudar, falei. A gente resolve isso juntos. Mas ele balançou a cabeça. Não é só uma questão de ter onde dormir, é a vida inteira que se perdeu. São 30 anos jogados no lixo. Olhou mais uma vez para minha mãe. 30 anos que não significaram nada para você. Foi então que tudo começou a fazer sentido de uma forma horrível. A festa de ontem, falei, olhando para minha mãe. Por isso você não queria que eu fosse. Não era uma festa de aniversário normal, era? Ela não respondeu, mas a cara dela já estava entregando tudo. Era uma despedida, continuei. Uma despedida da casa. Por isso você me cortou da lista de convidados. Meu irmão arregalou os olhos. Por isso você estava tão estranha ontem. Por isso insistiu tanto para fazer a festa aqui em casa. Minha mãe finalmente admitiu. Eu queria que fosse uma última celebração bonita nesta casa. Queria que ele tivesse uma boa lembrança do lugar. A hipocrisia dela me deu nojo. Uma boa lembrança? Gritei. Você vendeu a casa dele pelas costas e ainda queria que ele tivesse uma boa lembrança? Levantei do sofá, furiosa. Você organizou uma festa de despedida sem ele saber que era uma despedida? Que tipo de pessoa faz isso? Meu pai estava balançando a cabeça, incrédulo. Então, ontem, quando eu estava feliz, quando estava agradecendo a festa, você já sabia que eu ia perder tudo em 2 dias? A voz dele estava quebrando de novo. Você conseguiu sorrir para mim sabendo disso? Minha mãe tentou se justificar, dizendo que queria que ele fosse feliz uma última vez, mas isso só piorou tudo. Feliz? Meu pai quase gritou. Você acha que isso é jeito de fazer alguém feliz? Mentindo, enganando, traindo? Pegou os papéis da mesa e balançou. E ainda teve a cara de pau de me cortar da festa. Disse olhando para mim. A única pessoa que realmente se importa comigo, que juntou dinheiro para me fazer feliz de verdade. Minha mãe ficou vermelha. Ela que criou o problema. Ela que quis bancar a vítima. Problema? Eu explodi. Eu juntei 6 mil reais durante meses para fazer uma viagem dos sonhos dele. E você me trata como se eu fosse o problema? Olhei para meu pai, que estava com os olhos marejados. Pai, aquele dinheiro ainda está lá. A gente ainda pode fazer a viagem. Ele sorriu pela primeira vez desde que chegou os papéis. Você guardou o dinheiro? Guardei sim. E vou fazer questão de usar cada centavo para dar ao Senhor a felicidade que ela tentou roubar. Minha mãe ficou furiosa com isso, mas já não me importava mais com a opinião dela. Ela tinha perdido qualquer direito de opinar sobre minha vida. Meu pai sentou de novo, agora com uma expressão diferente. Não era mais só tristeza. Era uma mistura de decepção e alívio. Sabe o que mais me dói? Disse. Não é nem perder a casa. É descobrir que a pessoa com quem eu vivi 30 anos é capaz de fazer uma coisa dessas.
Olhou para minha mãe com uma frieza que nunca tinha visto nele. Eu confiava em você mais do que em qualquer pessoa no mundo. Você cuidava de todos, os nossos documentos, de todas as nossas coisas importantes. Balançou a cabeça e usou essa confiança para me roubar. Minha mãe tentou protestar que não era roubo, que a casa estava no nome dela, mas meu pai a cortou. Era nossa casa, disse firme. Nossa vida, nossa família, nossos planos. Você não tinha direito moral de vender sozinha. Levantou e foi até a estante onde ficavam as fotos da família. 30 anos de fotos. 30 anos de lembranças. Tudo isso vai para o lixo porque você decidiu que eu não mereço mais ter um lar. Pegou uma foto nossa de quando éramos crianças. E ainda por cima vendeu para o cara que você está traindo nossa família. A situação ficou ainda mais tensa quando minha mãe tentou justificar o relacionamento com Roberto. Ele me faz sentir viva de novo, disse. Me faz sentir desejada, valorizada. Meu pai riu, mas era uma risada amarga. E para se sentir desejada, você precisava me roubar? Precisava me humilhar? Guardou a foto de volta na estante. Você podia ter pedido separação, podia ter sido honesta, podia ter dividido as coisas como gente civilizada. Virou-se para ela. Mas não, preferiu fazer nas costas. Preferiu me deixar na rua como um cachorro. Meu irmão, que estava quieto, finalmente falou de novo. Mãe, a senhora destruiu esta família. Destruiu por ganância, por egoísmo. A voz dele estava trêmula de raiva. O senhor merecia respeito, merecia honestidade, e a senhora escolheu a mentira. Olhei para minha mãe e vi que ela estava começando a perceber que tinha perdido não só o marido, mas os filhos também. Vocês não entendem. Ela tentou mais uma vez. Vocês são jovens, não sabem o que é viver uma vida sem perspectiva. Sem perspectiva? Perguntei. A senhora tinha uma família, uma casa, um marido que te amava. Que perspectiva a senhora? Queria mais? Foi quando ela disse a frase que acabou com qualquer resquício de respeito que eu ainda tinha por ela. Eu nunca amei seu pai, disse, olhando diretamente para mim. Casei com ele porque era o que se esperava de mim na época. Mas nunca foi amor de verdade. O silêncio que se seguiu foi mortal. Meu pai ficou pálido como se tivesse levado um soco no estômago. Meu irmão e eu ficamos em choque. 30 anos de mentira. 30 anos fingindo amar um homem que deu a vida por ela. E os filhos? Meu pai perguntou, com a voz quase sumindo. Os filhos também foram só obrigação? Ela hesitou, e isso foi resposta suficiente. Vocês foram consequência, disse sem olhar para a gente. Consequência de um casamento que eu nunca quis de verdade. Senti como se tivesse levado um tapa na cara. Meu irmão saiu da sala sem falar nada. Ouvi a porta de casa bater. Meu pai se sentou pesadamente no sofá, como se as pernas não conseguissem mais sustentar o peso do que tinha ouvido. 30 anos, murmurou. 30 anos vivendo com uma estranha. Olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Filha, eu juro que pensei que tinha construído uma família de verdade. Sentei ao lado dele e peguei sua mão. Pai, o senhor... Construiu sim. Eu e meu irmão somos sua família de verdade. Ela que nunca foi. Minha mãe, vendo que tinha perdido todo mundo, tentou recuar. Não foi bem isso que eu quis dizer, mas era tarde demais. As palavras já tinham saído. O estrago já estava feito. Foi exatamente isso que você quis dizer, falei. E sabe de uma coisa? Obrigada por falar a verdade finalmente. Agora a gente sabe com quem estava convivendo todos esses anos. Levantei, do sofá. Pai, vamos embora daqui. O senhor não precisa ficar nem mais um minuto na mesma casa que essa mulher. Ele olhou ao redor como se estivesse se despedindo de cada canto da casa. Nem acredito que estou saindo da minha própria casa por causa de traição e mentira. Pegou algumas coisas pessoais que estavam na sala. Pode ficar com tudo, disse para minha mãe. A casa, os móveis, as mentiras.
Pode ficar com tudo. Quando estávamos saindo, ela tentou nos parar. Vocês não podem ir embora assim. Precisamos conversar mais, resolver as coisas. Mas meu pai nem olhou para trás. Não tem mais nada para resolver. Você já resolveu tudo sozinha quando vendeu minha vida para seu namorado. Saímos de casa e eu senti um alívio estranho, como se estivesse saindo de uma prisão que nem sabia que existia. No carro, meu pai ficou em silêncio por um longo tempo. Eu também não sabia o que falar. Como consolar alguém que acabou de descobrir que viveu 30 anos de mentira? Filha, ele disse finalmente, você ainda tem aquele dinheiro da viagem? Tenho sim, pai. Todo guardadinho. Ele sorriu tristemente. Então vamos viajar. Só nós dois. Preciso sair daqui. Preciso pensar. Preciso respirar longe de tudo isso. Liguei para meu irmão para contar o plano. Ele tinha ido para a casa dele, mas disse que queria ir junto. Não vou deixar vocês dois sozinhos numa hora dessas, falou. Além disso, eu também preciso de um tempo longe daqui. Decidimos sair no mesmo dia. Não fazia sentido adiar, não fazia sentido ficar remoendo. Meu pai precisava de distração, precisava se lembrar de que ainda tinha família de verdade. Passamos em casa dele para pegar algumas roupas, mas foi rápido. Ele não queria ficar muito tempo lá, não queria correr o risco de encontrar ela de novo. Que ironia! Disse, enquanto fazia a mala. Estou fazendo mala para sair da minha própria casa. Mas o tom dele já estava diferente. Menos triste, mais determinado. Como se finalmente tivesse entendido que precisava seguir em frente. No caminho, para a rodoviária, meu pai falou uma coisa que me marcou. Sabe, filha, eu estava pensando. Talvez ela tenha feito um favor para mim. Olhei para ele surpresa. Como assim, pai? Se ela tivesse continuado fingindo, eu ia viver o resto da vida numa mentira. Pelo menos agora eu sei a verdade. Pelo menos agora eu posso recomeçar de verdade. Fez sentido. Por mais doloroso que fosse, era melhor saber a verdade do que viver enganado. E vocês dois, continuou, vocês me provaram que eu tenho família de verdade. Vocês que me defenderam. Vocês que ficaram do meu lado. Segurou minha mão. Isso vale mais do que qualquer casa, qualquer casamento falso. Chegamos na rodoviária e compramos passagens para a primeira cidade que parecia interessante. Não importava o destino. Importava sair. Importava começar uma nova história. Longe das mentiras, longe da traição. Meu irmão chegou meia hora depois, com uma mala pequena e um sorriso determinado. Bora viver, disse. Bora mostrar para ela que a gente não precisa das mentiras dela para ser feliz. E pela primeira vez naquele dia horrível, eu acreditei que tudo ia dar certo. A viagem de ônibus durou 4 horas, e pela primeira vez em muito tempo, eu vi meu pai relaxar de verdade. Ele ficou olhando pela janela, vendo a paisagem passar, e eu percebi que ele estava se libertando de algo que o prendia há anos, sem ele saber. Sabe, filhos? Disse. Eu não lembro da última vez que saí de casa sem ter que dar satisfação para alguém. Meu irmão riu. Pois agora o senhor é livre para fazer o que quiser, ir onde quiser. É mesmo, meu pai disse, e havia uma surpresa genuína na voz dele, como se estivesse descobrindo isso pela primeira vez. Chegamos numa cidade pequena no interior, com uma praça central linda e pousadas aconchegantes. Escolhemos uma que tinha vista para as montanhas. Quanto tempo a gente vai ficar? Perguntei. O tempo que for necessário, meu pai respondeu. Pela primeira vez na vida, eu não tenho pressa de voltar para casa. A ironia da frase não passou despercebida para nenhum de nós. Ele não tinha mais casa para voltar. Mas, estranhamente, isso não parecia mais o entristecer tanto quanto eu esperava. Parecia que ele estava aceitando a situação e encontrando uma liberdade que não sabia que existia. Naquela noite, sentamos na varanda da pousada para conversar. Meu pai parecia um homem diferente, mais leve, apesar de tudo o que tinha acontecido. Vocês sabem que eu nunca viajei só por prazer? Disse.
Sempre foi trabalho, obrigação, necessidade. Nunca foi por diversão. Olhou para as montanhas. Agora eu entendo por que você quis organizar aquela viagem, filha. Agora eu entendo o valor de sair da rotina, de respirar ares diferentes. Pegou minha mão. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter guardado o dinheiro mesmo depois de tudo que aconteceu. Eu nunca desistiria do Senhor, pai, falei. O Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Meu irmão concordou. A gente sempre soube quem realmente importa nesta família. E não era ela. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo os grilos e sentindo a brisa da montanha. Amanhã, eu vou ligar para um advogado, meu pai disse. Vou ver se consigo pelo menos recuperar parte do valor da casa. Se não conseguir, pelo menos vou oficializar a separação. Havia uma determinação na voz dele que eu não via há anos. Não vou mais viver de mentira. No segundo dia da viagem, acordamos cedo e fomos caminhar pela cidade. Meu pai estava mais animado, conversando com os comerciantes locais, perguntando sobre a história do lugar. Era como se ele estivesse redescobrindo o prazer de viver sem pressão, sem cobranças, sem mentiras. Que lugar bonito! Disse, parando numa pracinha com uma fonte antiga. Por que a gente nunca veio para lugares assim antes? Porque ela sempre reclamava de viagem, meu irmão respondeu. Sempre dizia que era perda de tempo e dinheiro. Meu pai assentiu. É verdade. Sempre que eu sugeria sair, ela encontrava um motivo para não ir. Sentou num banco da praça. Agora eu entendo por quê. Ela não queria fazer memórias comigo, não queria momentos felizes comigo. Mas não havia amargura na voz dele, apenas uma constatação tranquila. Pelo menos agora eu sei que posso fazer essas coisas. Posso conhecer lugares novos, pode fazer coisas que me deixam feliz. Compramos alguns souvenirs numa lojinha local. Coisas simples, mas que tinham significado para nós. Estas são as primeiras coisas que compro só porque quero, meu pai disse, segurando um chaveiro com o nome da cidade. Não porque alguém pediu, não porque era necessário, só porque me deu vontade. Era impressionante como ele estava descobrindo liberdade simples que qualquer pessoa deveria ter. À tarde, sentamos num restaurante local para almoçar. A comida era caseira, gostosa e o ambiente era acolhedor. Vocês sabem que esta é a primeira vez que eu como fora sem ela reclamar do preço, da comida, do atendimento? Meu pai disse rindo. Primeira vez que eu relaxo de verdade numa refeição. Pedimos uma sobremesa para dividir e ele ficou genuinamente feliz com isso. Ela sempre dizia que sobremesa era desperdício de dinheiro, comentou. Mas vocês sabem de uma coisa? A vida é curta demais para não comer sobremesa quando se tem vontade. Rimos juntos e percebi que há muito tempo não via meu pai realmente feliz assim. Pai, disse, o senhor está parecendo outra pessoa, uma pessoa mais leve. Ele pensou por um momento. Acho que eu estava sufocado há tanto tempo que nem lembrava mais como era respirar direito. Olhou para nós dois. Vocês me salvaram. Se não fosse por vocês, eu ia descobrir tudo sozinho. Ia ficar sozinho. Ia morrer um pouco por dentro. Meu irmão balançou a cabeça. A gente só fez o que qualquer filho faria pelo pai. A diferença é que a gente realmente se importa com o Senhor. E ela nunca se importou, eu completei. Mas agora isso não importa mais. O que importa é que o Senhor é livre. No terceiro dia, meu pai acordou com uma energia que eu não via nele há anos. Filhos, disse, quero conhecer tudo nesta cidade. Quero visitar cada lugar interessante. Quero conversar com as pessoas. Quero viver de verdade. E foi exatamente isso que fizemos. Visitamos uma cachoeira linda. Conhecemos o museu da cidade. Participamos de uma festa tradicional local. Meu pai estava radiante, como uma criança descobrindo o mundo pela primeira vez. Por que eu nunca fiz isso antes? Perguntava constantemente.
Por que esperei tanto tempo para viver de verdade? Porque o senhor estava preso, meu irmão respondeu. Preso numa situação que não permitia que o senhor fosse feliz. Na festa local, uma senhora simpática perguntou se éramos uma família viajando junta. Somos sim, meu pai respondeu com orgulho. Eu e meus 2 filhos, fazendo uma viagem que eu sonhava há anos. A mulher sorriu. Que bom ver uma família unida assim. É raro hoje em dia. Quando ela se afastou, meu pai nos olhou com os olhos brilhando. Vocês ouviram? Uma família unida. É isso que nós somos, uma família de verdade. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti que talvez aquela tragédia toda tivesse sido necessária para nos unir de verdade. Naquela noite, sentamos novamente na varanda da pousada, mas dessa vez o clima era diferente. Havia paz, havia esperança. Filhos, meu pai disse, eu tomei uma decisão. Olhamos para ele, curiosos. Não vou mais gastar energia com raiva, com tristeza, com o que ela fez. Respirou fundo. Vou usar minha energia para viver, para ser feliz, para construir uma vida nova com as pessoas que realmente me amam. Segurou nossas mãos. Vocês me deram o maior presente que eu poderia ganhar. Me mostraram que eu tenho família de verdade. Senti lágrimas nos olhos. Pai, o senhor sempre teve nossa família. A diferença é que agora a gente não precisa mais fingir que ela fazia parte dela. Ele riu. Exato. Agora nós somos livres para ser uma família de verdade, sem mentiras, sem falsidade. Olhou para o céu estrelado. Amanhã vamos voltar e eu vou começar uma vida nova. Vou procurar um apartamento pequeno, simples, mas que seja meu, de verdade. Fez uma pausa. E vocês sempre terão um lugar lá. Sempre. Sempre, repetimos juntos. E eu sabia que era verdade. Finalmente tínhamos uma família real. Na manhã do 4º dia, antes de voltarmos, meu pai fez questão de ligar para alguns amigos para contar o que tinha acontecido. Não para falar mal da minha mãe, mas para explicar sua situação nova. Quero que vocês saibam que estou bem, dizia. Estou descobrindo que posso ser feliz de verdade. As reações foram variadas, mas a maioria das pessoas ficou indignada com o que ela tinha feito. Todo mundo sempre soube que você merecia coisa melhor, disse um amigo dele. A gente só não sabia como falar. Isso me fez pensar em quantas pessoas viam a verdade que nós, que vivíamos dentro da situação, não conseguíamos enxergar. Pai, perguntei, as pessoas sempre souberam que ela não era boa pessoa? Ele pensou. Acho que sim. Acho que eu era o único cego. Ou melhor, o único que não queria ver. Balançou a cabeça. Mas agora eu vejo. E não vou mais fechar os olhos para nada. Durante a viagem de volta, ele já estava fazendo planos concretos. Vou alugar um apartamento. Próximo de vocês, disse. Quero estar perto da minha família verdadeira. Família verdadeira. Olhou pela janela do ônibus. E vou voltar a fazer as coisas que eu gostava e parei de fazer por causa dela. Que coisas, pai? Perguntei. Tocar violão, plantar, cozinhar, viver. Chegamos em casa no final da tarde. Meu pai foi direto para a casa de meu irmão, onde ia ficar temporariamente. Eu fui para meu apartamento, exausta, mas aliviada. Tomei um banho longo e fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Como nossa vida tinha virado do avesso, mas de uma forma que talvez fosse necessária. Meu celular tocou. Era uma mensagem da minha mãe. Preciso conversar com vocês. Roberto não quer mais a casa. Disse que não quer se meter em problema de família. Ri sozinha. Claro que ele não queria mais. Homem que compra casa por valor, ridículo para se aproveitar de mulher casada, não quer confusão. Respondi. Não temos mais nada para conversar. O senhor já falou tudo o que tinha para falar. Ela insistiu mais algumas vezes, mas eu não respondi mais. Liguei para meu irmão para contar. Deixa ela se resolver sozinha, ele disse. Ela que criou essa situação. Ela que resolva. Meu pai, que estava ao lado dele, pediu para falar comigo.
Filha, não quero mais saber dela. Não quero mais conversa. Não quero mais explicação. Quero paz. E pela primeira vez na vida, eu sabia que ele ia ter essa paz de verdade. Uma semana depois, meu pai já tinha encontrado um apartamento pequeno, mas aconchegante, a 2 quadras da casa do meu irmão. É perfeito, disse-me mostrando o lugar pelo telefone. Tem uma varandinha onde posso colocar umas plantas. Tem uma sala pequena, mas suficiente para receber vocês. A animação na voz dele era contagiante. E o melhor de tudo, é meu. Só meu. Ninguém pode me tirar daqui. Fomos ajudar na mudança, compramos alguns móveis básicos, fizemos questão de deixar tudo aconchegante para ele. Nossa, disse sentando no sofá novo. Não lembro da última vez que escolhi a cor de alguma coisa na minha casa. Tinha escolhido um sofá azul, sua cor preferida, que ela sempre disse que era feia. Agora eu posso ter tudo azul se eu quiser. Riu. Posso ter a casa da cor que me faz feliz. Naquela noite, fizemos a primeira refeição no apartamento novo. Pizza, porque ele disse que sempre quis comer pizza em casa, mas ela achava nojento. Esta é a pizza mais gostosa da minha vida, disse. E eu sabia que era verdade. Não porque a pizza era especial, mas porque finalmente ele estava comendo com liberdade, com alegria, com pessoas que se importavam com ele de verdade. Minha mãe tentou nos procurar algumas vezes ainda, mas nós 3 tínhamos chegado à mesma conclusão. Não queríamos mais contato com ela. Ela teve 30 anos para ser uma pessoa decente, meu pai disse. Agora é tarde. O advogado conseguiu anular a venda da casa por vício de consentimento, já que ela omitiu informações importantes do cônjuge. Roberto desistiu do negócio, na primeira intimação judicial. Minha mãe ficou furiosa, mas não tinha como recorrer. A casa voltou para o nome dos 2, e meu pai finalmente pediu o divórcio oficial. Vou vender a casa e dividir o dinheiro meio a meio, disse. Não por generosidade, mas por justiça. E porque quero me livrar de tudo que me lembra dela. Vendeu mesmo por um preço justo e comprou o apartamento dele com dinheiro próprio. O resto ele guardou para viver com tranquilidade. Pela primeira vez na vida tenho segurança financeira sem depender de ninguém, disse. E tenho paz, tenho família de verdade. Tenho tudo que sempre quis e nunca soube que queria. E vendo ele assim, realizado, livre, feliz, eu entendi que às vezes as piores coisas que acontecem na nossa vida são as que nos libertam para sermos quem realmente somos. Meu pai finalmente descobriu o que é ser amado de verdade.